uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vá. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplar ser um com você, ser um com você. Há um doce espírito aqui, e eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Fluirá como um rio, como a chuva cairá, como orvalho
carvalho sobre os montes e vales cobrirá, e a glória do Senhor toda a terra encherá, e o Espírito de Deus virá, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus virá. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos. Hoje antecipamos o que nós faríamos somente amanhã. Nós amanhã teríamos o nosso encontro de cura pela palavra, e aí ficou para hoje, porque amanhã é Natal, então não sei se você vai estar disponível, e eu não queria deixar de fazer essa transmissão. Agradeço muito a participação de vocês hoje aqui, porque não era o que já vínhamos fazendo, não era o que estava marcado. Tá bom? Deixa eu mandar um beijão pro pessoal que está com a gente nessa noite. Karina, João Holanda, que está lá em Recife, curtindo não, porque ele está de home office. Sueli de Souza. A Michele, querida, está lá em Portugal, pastoreando, que bênção. Lá em Campo de Ourique. Sandra Regina, Beatriz, Sônia Pina, querida, que bom tê-la por aqui. Adriana, Vânia, o Paulo, a Zelza, que está lá na Bélgica. Só tem gente boa. Pastora Lindalva, querida, pastora lá na Igreja Metodista de Imbariê. O Drauzio está com a gente hoje. Márcio Costa está com a gente sempre aí. Almir Mendes está conosco. Pastor Adalto Camilo, mandar um beijão também para esse grande pregador da Palavra de Deus. Marcelo Coyote está com a gente. Kátia Alexandre, quanto tempo, Kátia, olha que bênção. Eu lembro quando eu comecei a escrever em 2011, rede social e tudo, a gente já tinha uma amizade ali pela rede social. Kátia é de Minas, glória a Deus. Deixa eu ver quem está mais com a gente aqui. Saudar os irmãos lá da Metodista de Imbariê. Tiago Dias também está conosco, que bênção. Muita gente boa. Paulo, já falei.
Deixa eu ver se falta mais alguém. Cristiano também. Mandar um beijão aí para toda essa família. Cristiano, Simone. Muita gente que eu não vejo há algum tempo. Minha prima Rafaela está conosco também. Quanto tempo, Rafaela, que a gente não se encontra por aqui? Que benção. Bom, estamos em família. Eu te convido nesse momento a gente fechar os nossos olhos e orarmos ao Senhor. Pai, o que nós desejamos nessa noite é que o Senhor cure o nosso coração. Tu nos conheces, sabes aonde dói, onde precisamos ser tratados, que o Teu Espírito Santo faça todo esse tratamento. Nós disponibilizamos o nosso coração, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para recebermos a porção que tens para nós. Ó Senhor, que não haja nenhum impedimento, que não haja nenhuma distração que nos distancie daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, que possamos avançar, que possamos ultrapassar barreiras, que possamos chegar mais perto daquilo que tens para nós e assim cumprirmos a Tua vontade na nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração. Nessa noite nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não repare, eu estou tossindo bastante. Hoje eu gravei 2 devocionais. Eu quero notificar os irmãos disso. Amanhã e depois a gente vai ter devocional às 7 horas da manhã. Eu não vou conseguir transmitir, mas já gravei. Então eu passei o dia hoje todo pregando. Não é? Foi de manhã e já gravei 2 devocionais já. Nós vamos ter essa live aqui e depois às 11 horas vamos orar lá no Instagram. Eu vou estar junto com a Daniele nessa empreitada de toda semana que muito tem nos abençoado, tem sido muito bom para a gente e a gente não quis deixar de gravar. Bom, o texto que eu tenho hoje, ele está lá em Efésios, tá? Vou te convidar para abrir em Efésios, é o capítulo 4. Eu quero ler a partir do verso 29. A partir do verso 29, capítulo 4 de Efésios, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite que nós estamos vindo nessa jornada de cura e interior. E é muito importante que a gente se distancie de qualquer distorção em relação a esse assunto. Então a gente está gastando um tempo para desfazer coisas que talvez estejam na nossa mente que não edificam a nossa vida, que são completamente contraproducentes, não é? Uma das coisas que a gente talvez tenha em mente é que cura interior é algo de um final de semana, de um evento, que retiros espirituais são muito bons, né? Você passa um tempo ali que traz, com toda certeza, edificação para a nossa vida, mas jamais confundir cura interior com um processo específico de um período de tempo. Não, é mais do que isso, tá? Então a gente precisa compreender isso e por isso que semanalmente a gente está falando sobre esse assunto. Deixa eu ver o que Zelza está falando. Essa semana vi você no meu álbum de casamento em Portugal. 15 anos, só alegria e uma benção. Ouvir a palavra de Deus com a sua vida. Que benção, hein? Eu acho que eu nem tinha barba nessa época. 15 anos atrás eu nem tinha barba. Já se passaram 15 anos desse casamento, eu não sabia disso. Nosso Deus, então tá passando demais. Eu lembro do casamento, sim, foi uma bênção. Vocês são muito especiais para nós, tem uma história de vida muito bonita, muito inspiradora. Gosto muito de ouvir
Serginho falar sobre as experiências de vocês e com certeza dizer, Zelzo, que você é uma mulher de oração, não é uma bênção, uma guerreira aí que traz muita alegria, muita inspiração para a gente. Bom, então, se a gente começa a compreender essa jornada de cura, que é todo dia um pouco, que é um tratamento, que a gente passa, não é, por situações complicadas. E, olha, é muito importante que a gente compreenda que é assim para que a gente desfrute disso. Eu conheço muita gente boa que disse assim, ah, não, eu já sou curado, já estou completamente resolvido, eu passei um final de semana num tal lugar, num retiro, e aí tudo aconteceu. Eu não acredito nisso, porque enquanto nós vivemos aqui, vamos precisar desse tratamento, sim. E aí nada melhor do que a palavra, não é alguém que vai orar, não é um pregador que vem de fora, que vai trazer uma unção especial, não é nada disso. É você com o Senhor desenvolvendo sua fé, e aí sim a gente vai sendo curado. Olha só quem está com a gente também, Jonimar também. Que benção! Gente, só gente boa. Jonimar estudou, eu estudei, eu sou mais novo que ele, né? E Jonimar é uma benção. Jonimar é daqueles rapazes mais velhos que quando você está estudando, você sonha em ser, em se tornar. Eu ainda não sou um Jonimar da vida, não, mas estou lutando para ser. Que bênção ter vocês aqui com a gente, ter o Jonimar, muita bênção mesmo. Foi colega da minha irmã e eu sempre via no Jonimar um servo do Senhor, uma bênção para a nossa vida. Que coisa boa, né? Existem os percalços, né, da gente estar longe, mas existem também essas compensações aí. Olha aí, Ricardo, olha o Johnny aí. Não é? Existem essas compensações maravilhosas da gente poder aproximar quem está muito longe da gente, e isso traz consolo para o nosso coração em tempos tão difíceis como os tempos que nós temos vivido. Bom, então vamos lá. O texto que a gente leu diz que podemos entristecer o Espírito Santo, porque ele está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. Então ele, em outras palavras, o texto está dizendo que eu posso entristecer o Espírito Santo. Vejamos, se eu posso entristecer o Espírito Santo, então eu preciso compreender que o Espírito Santo é uma pessoa. E qual é a nossa proposta hoje aqui? Compreendermos que somos curados à medida que temos um relacionamento com o Espírito Santo. Precisamos condicionar a nossa mente, precisamos ser despertados para a verdade da palavra quando ela se refere ao Espírito Santo como uma pessoa. Porque quando a gente entende o Espírito Santo como uma pessoa, é muito mais do que uma influência, é muito mais do que um vento, né, do que uma presença, do que um ambiente, é muito mais do que isso. Então a gente se aprofunda. E eu creio que quanto mais a gente se aprofunda na pessoa, em termos um relacionamento com o Espírito Santo, mais nós somos curados. Eu quero dizer que, por causa de relacionamentos humanos, nós adoecemos muito. Você se lembra talvez de uma pessoa dentro da sua casa, você se lembra talvez de um relacionamento amoroso que foi tóxico, que foi problemático, que foi complicado. Você se lembra talvez de alguma coisa que você sofreu na escola. Todas essas coisas marcam a nossa vida e vão nos adoecendo. E aí, quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo, conforme a gente vai se relacionando com o Espírito Santo, nós vamos sendo curados, nós vamos sendo melhorados. Não espere que o fulano de tal mude. A gente ora, a gente pede a Deus, a gente intercede em favor de pessoas, mas jamais podemos impor que ciclano, beltrano, fulano mude.
Nós podemos ser transformados. Está na minha mão, está na sua mão, é uma responsabilidade apenas sua, é uma responsabilidade pessoal, a nossa transformação ou não pela palavra de Deus. O quanto você se relaciona com o Espírito Santo será o quanto você vai desfrutar da ação desse Espírito Santo que traz saúde para a nossa vida em todas as áreas. Você é capaz de ficar doente, às vezes com uma palavra de alguém contra a sua vida. Você é capaz de ficar completamente amargurado a ponto de adoecer fisicamente por causa de uma angústia. Agora, o contrário é verdadeiro e é poderoso. Quanto mais nós nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo, mais nós vamos sendo curados. Eu me lembro, eu já contei essa experiência aqui algumas vezes, não é? Eu me lembro quando eu era criança, eu ia passar férias na terra da minha mãe, lá no interior da Bahia, e aí, em pouco tempo de férias, eu já voltava com um sotaque completamente diferente, influenciado pelo tempo que eu tinha passado com pessoas com sotaque diferentes. A Beatriz, por exemplo, que está com a gente aqui, morou muitos anos em Cancún, então ela fala misturado, não é? Pessoas que passam muito tempo num determinado país vão pegando um sotaque diferente, não é? Vão misturando. E quando a gente convive com o Espírito Santo, a nossa boca ela vai ganhando a fluência, vai ganhando o sotaque do céu. É isso que a gente precisa. Se tem algo que o Espírito Santo faz, é tocar na nossa boca. A gente, quando convive com o Espírito Santo, a gente fala diferente. A gente fala diferente. E aí, não é caso de você se sentir culpado hoje, constrangido, exposto. É a gente fazer um balanço, uma reflexão. Será que a minha boca tem evidenciado uma convivência de intimidade com o Espírito Santo ou não? E aí sempre podemos, e é essa a proposta nossa aqui, que a gente se aplique no sentido de irmos ganhando mais fluência. A gente ganha fluência num outro idioma à medida que a gente pratica, à medida que a gente tem vivências naquele idioma, e aí a gente lê naquele idioma novo, a gente fala, a gente ouve, e aí é só você começar a pensar nisso. Eu não sei se você fala um outro idioma, mas imagina, como é que você fez para aprender? Você ouviu, você falou, você treinou, você falou com pessoas que falavam aquele idioma. E aí a gente já tem uma série de revelações para a gente nesse sentido, não é? Estamos ouvindo a voz do Espírito? Estamos falando segundo ouvimos o Espírito Santo falar nos nossos corações? Estamos colocando os nossos olhos naquilo que o Espírito Santo faz, estamos nos aplicando naquilo que o Espírito Santo nos mostra, e aí com essa pergunta que a gente vai fazendo para dentro, a cura ela vai acontecendo, porque o Espírito Santo está querendo ganhar terreno. Precisamos Sandra, precisamos compreender isso, que o nosso coração é um terreno disputado pelo bem e pelo mal. Se o Espírito Santo não fluir na nossa vida, você pode ter certeza, nossa carne está pronta para se espalhar, se esparramar, mas nós não desejamos isso. Nós estamos aqui hoje com esse propósito de alcançar a cura, compreendendo que à medida que a gente vai se relacionando com o Espírito Santo, a nossa carne vai sendo silenciada. Ela quer gritar, ela quer falar, não vamos ficar reféns da nossa carne, porque à medida que a gente vai tendo, não é, um relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai silenciando, vai enfraquecendo a nossa carne. Quando a gente vai para a escola, por exemplo, a gente aprende muitas palavras novas. Quando a gente ingressa numa universidade, a gente tem acesso a palavras que fora daquele
daquela formação, daquele curso universitário, nós não tínhamos acesso. Então, à medida que a gente participa de um grupo em que estão se falando palavras que a gente não conhece, a gente vai agregando ao nosso coração. E aí, pastor Fábio, que está com a gente, pastor lá em Paris, sabe o que acontece? A gente começa, com a convivência com o Espírito Santo, a gente começa a falar palavras novas e poderosas. Vamos trocando aquele vocabulário curto, não é? De pouquíssimas palavras, ele vai sendo ampliado e é desejo do Espírito Santo ampliar o nosso vocabulário e com isso a gente vai sendo curado. O que nos falta, por vezes, é uma maior convivência com o Espírito Santo para que possamos agregar mais desse Espírito Santo à nossa vida. É possível que você já tenha ido ao médico e o médico, através de exames, tenha detectado que você está com uma carência de uma determinada vitamina, talvez ferro esteja em falta, não é? Que você precisa se alimentar melhor. E aí você sai dali com o propósito de ir no supermercado e comprar coisas que realmente alimentam, que sejam saudáveis para a tua saúde. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Aqui, a terapia de Cristo, qual é o propósito? É a gente partir para esse exame que vai mostrar qual é a vitamina da qual nós estamos carentes e aí a gente vai partir para a busca no Espírito Santo para que ele venha suprir aquilo que a gente não tem. O que é que você não tem? O que é que está fazendo falta para você? Bom, eu pensei em algumas coisas sobre esse Espírito Santo que é uma pessoa, né? Quando a gente simboliza o Espírito Santo através de uma pomba, eu penso sempre na pomba como um animal gentil, não é? Doce, amoroso. E aí a gente já consegue perceber algo muito importante. A agitação não favorece o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando a gente está muito nervoso, muito agitado, muito perturbado, numa correria, não conseguimos parar e aquele frenesi não favorece a ação do Espírito Santo. Então, uma das coisas que a gente faz e faz muito bem é quando a gente aflui para um espaço como esse em que a gente está pregando a palavra, porque a gente tem a chance de parar o que nós estamos fazendo e nos aplicarmos naquilo que o Espírito Santo tem para nós. Cuidado, velocidade não é sinal de que estamos no caminho certo. A gente pode estar indo muito rápido para muito longe daquilo que a gente necessita. Por vezes o Espírito Santo, ele deseja nos tomar no sentido de nos conduzir numa outra direção. Fazer algo diferente do que nós estamos fazendo. Como é que está o seu coração? Seu coração está pacificado ou ele precisa dessa pacificação que vem através do Espírito Santo? Como eu tenho dito sempre, só existem dois movimentos. Ou a gente flui nessa pacificação que o Espírito Santo promove dentro da gente, ou a gente precisa procurar por essa pacificação. Nós não podemos achar que a perturbação é normal na nossa vida. Se ela vier por um caminho, ela precisa ser desbaratada para longe de nós por outro caminho, porque queremos essa paz que o Espírito Santo concede. Então, se a gente não tem, a gente luta por ela. Se nós temos, precisamos fluir nessa experiência de termos o nosso coração pacificado pela pessoa do Espírito Santo. Existem pessoas que promovem paz, sabia? Existem pessoas com as quais andamos que elas tornam as coisas mais fáceis. Isso é um grande ensinamento para a gente compreender a obra do Espírito Santo. Conforme a gente convive com o Espírito Santo, a gente vai ganhando a paz que essa influência da convivência com o Espírito Santo vai trazendo para a gente. Tem gente que eu me lembro muito bem de muitos colegas, né, muitas amizades, que eram pessoas isoladamente muito boas. Porém, quando se deixavam influenciar por amizades erradas,
faziam coisas terríveis. Eu me lembro, não sei se Ricardo está aí ainda, mas nós perdemos um amigo que era um rapaz excelente, mas se envolveu com pessoas completamente erradas e com muito pouca idade perdeu a sua vida assassinado. Foi uma grande tristeza para a gente à época. Foi um grande susto e com isso a gente viu, né? A gente pôde constatar o perigo de algumas influências na nossa vida. Então a gente tem que saber distinguir as influências que são boas das influências que são ruins e nisso enxergar aonde está, discernir aonde está a obra do Espírito Santo. A Sandra está dizendo assim, a paz que excede todo entendimento e guarda coração e mente. É isso aí que o Espírito Santo faz na gente. Eu quero dar um versículo aqui que tem muito a ver com entristecer ou alegrar o Espírito Santo. Nós lemos que é possível entristecer o Espírito Santo, não é? Se é possível entristecermos o Espírito Santo, também podemos alegrá-lo. E há um texto que vai me ajudar a compreender isso, que é Provérbios 18, 21, que diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Você vai comer do fruto daquilo que você fala. Isso é duro, porque se pararmos para pensar no que a gente fala, vamos medir mais, vamos começar a medir mais o que falamos. Porque se aquilo que a gente fala é falado sem o propósito de compreendermos que vamos colher o resultado daquilo que nós estamos semeando com as nossas palavras. Agora, quando a gente entende que ao falarmos estamos semeando algo, e aí a gente começa a compreender se estamos alegrando ou entristecendo o Espírito Santo. Ao falar de alegrar ou entristecer o Espírito Santo, eu quero que você não confunda com bajular alguém que deseja ser venerado. O maior beneficiado, Karina, quando semeia palavras que alegram o Espírito Santo, somos nós mesmos. Hoje mesmo, né, a filha da Karina, a Rebeca, está fazendo 17 anos. E os nossos filhos são a nossa maior alegria. A Rebeca é filha única do Edson e da Karina, né? Os nossos filhos são uma grande alegria para nós. A gente diz bem dos nossos filhos, nós queremos declarar palavras boas sobre a vida deles, não é? E a mesma coisa Deus quer declarar sobre nós. Quer falar coisas boas, que tragam alegria. Aí a gente vê o ensino que esse texto ele traz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Aqui não há nenhum moralismo. É porque aquilo que sai da nossa boca é uma semeadura que vai gerar uma colheita, boa ou ruim, de acordo com aquilo que falarmos. E se tem algo que nos cura, é isso aqui. Use apenas a que for útil para edificar. O que você fala para edificar ou para destruir as pessoas? Sobretudo quando nós estamos nervosos, Sônia, Beatriz, Sandra, Karina, Mário. Quando a gente está nervoso, a gente fala coisas nem sempre é para edificar. Só que com isso, a gente vai adoecendo. Eu não estou propondo aqui você ser bobo, ingênuo, tolo. Eu só estou dizendo que a coisa mais sábia a fazer é liberar palavras que sejam úteis para ajudar pessoas. Porque isso é que traz saúde para a tua vida emocional e espiritual. Se a gente quer a cura, a gente tem que perceber isso. Por isso que eu estou dizendo, a cura não é um evento. Nós falamos sobre isso na semana passada. A cura é um caminho. E como é que eu faço esse caminho? Com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com os passos que eu dou. E aí, eu preciso compreender que se o Espírito Santo ele é uma pessoa, o Espírito Santo pensa. Eu quero os pensamentos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo
é uma pessoa, ele tem intenções. Eu quero buscar saber quais são as intenções do Espírito Santo. Não é se o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem desejos. Eu quero saber quais são os desejos do Espírito Santo para a minha vida. Quais são as vontades. Se uma pessoa tem vontade, e eu quero saber qual é a vontade. E eu só fico sabendo dessas coisas à medida que eu caminho mais. Eu conheço Sandra, eu conheço Karina, eu conheço Beata, porque são pessoas com quem eu ando. São pessoas com quem eu converso. São pessoas com quem eu celebro vitórias. São pessoas para quem eu sou capaz de pedir oração e dizer, olha, eu estou passando uma situação complicada, eu preciso de oração, não é? E é isso que vai nos dando intimidade. A gente não conquista intimidade gritando o nome de Jesus. A gente conquista intimidade à medida que a gente fala, que a gente dedica nosso tempo, que a gente se envolve com aquilo que Jesus fala, com aquilo que Jesus faz, não é? Então não podemos confundir, não é? Não tem nada a ver com um encontro religioso. É algo que vai para muito além disso. E eu faço votos de que você se envolva com o Espírito Santo como quem se envolve com uma pessoa e desfruta da companhia. Eu sempre digo, né? Meu pai está bastante surdo de um dos ouvidos. A comunicação tem se tornado muito difícil porque eu falo muito baixo e ele ouve muito pouco e acaba falando muito alto. Mas eu sempre digo algo muito especial sobre o meu pai. Eu gosto de estar do lado dele. Só de estar na presença dele eu me sinto bem. Nem sempre eu preciso falar muitas coisas, nem sempre a gente se entende muito falando, mas há uma sintonia, é uma bênção tê-lo perto de mim. Saber que ele está ali me traz paz, me traz segurança, me traz alegria. Precisamos um pouco disso. Eu não considero que uma ligação, um envolvimento com o Espírito Santo saudável seja esse em que você impõe uma série de coisas e fala e não para de falar, mas uma convivência em que a gente tem alegria em desfrutar da companhia. Você se sente acompanhado pelo Espírito Santo? Você cria situações, porque quando a gente ama alguém, a gente cria situações para estar perto. Qualquer circunstância vivida ao lado de alguém que você ama se torna melhor, mais fácil, né, mais amena. Um programa de índio bem acompanhado é muito melhor do que o melhor lugar se eu estiver mal acompanhado. E a gente precisa aprender isso. E eu quero me encaminhar para terminar dizendo para você o seguinte: eu não sei se 2021 vai ser um ano fácil, eu não sei como vamos conseguir lidar com a questão da vacinação, da imunização do nosso povo brasileiro, mas eu sei de uma coisa. Hoje mesmo falava com um pastor amigo sobre isso. Eu falei, olha, eu tenho uma esperança para 2021. Não sei se vai ser um ano tranquilo sob muitos aspectos, mas uma coisa eu tenho certeza. Vou ficar mais apaixonado por Jesus e vou mergulhar de cabeça na pessoa do Espírito Santo. Não tem nada que vá me impedir disso. Porque eu já não tenho tantas expectativas financeiras, de melhora do país. Enfim, eu não tenho como esperar isso. Não é? Isso tudo está muito incerto, mas se tem uma coisa que eu acho que a gente teve a chance de aprender, cultivar nesse ano, é estarmos mais no altar do Senhor. E não vai ter nada. Se eu não puder estar com as pessoas presencialmente, eu vou para a internet, a gente vai dar um jeito para falar a palavra, anunciar o evangelho, pregar, não é? Porque não tem nada que possa impedir o amor de se manifestar. Quem te ama de qualquer maneira, não tem nada que impeça uma pessoa de amar outra, não é? A gente foi tão cuidado e amado por quem de verdade nos ama que nenhuma pandemia foi capaz de investir contra nossos bons relacionamentos. Agora, quem não era amigo, na pandemia foi menos amigo ainda, dando a desculpa da pandemia. Agora, quem te ama ficou perto de você, mesmo isolados socialmente como estamos.
Isso é muito importante que a gente compreenda. E tudo isso tem uma natureza muito espiritual, não é? O Espírito Santo, ele nos leva a amarmos mais, ele traz a revelação do que é amar de verdade, vai muito além de palavras. O Espírito Santo, ele nos encoraja, o Espírito Santo, ele fala. A gente precisa saber se a gente tem ouvido o Espírito Santo falar ao nosso coração. Eu queria muito saber falar melhor sobre o Espírito Santo, mas se eu conseguir de alguma maneira despertar você para se envolver mais com o Espírito Santo, tá bom. Para além de uma pregação, para além de um discurso, existe algo muito melhor para ser desfrutado, que é essa convivência com o Espírito Santo. Não há necessidade nenhuma da gente achar que esse envolvimento deve ter segundas intenções, troca, barganha, mas um envolvimento despretensioso, mas que é poderosíssimo. Eu quero isso para a minha vida. Tenho orado nesse final de ano para que eu flua mais no Espírito Santo e quero ser um facilitador no sentido de poder despertar pessoas para isso, não é? Acho que a pandemia foi um grande tapa no nosso rosto para que a gente perdesse o orgulho e se voltasse mais para aquilo que é de verdade. Eu creio que uma amizade com o Espírito Santo, ela é muito mais valiosa do que a gente se entregar, se tornar refém do consumismo, se tornar refém daquilo que o dinheiro pode comprar, quando na verdade aquilo que o dinheiro não pode comprar talvez seja muito mais importante, agregador e saudável para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Eu te convido a orar nesse momento. Pai, queremos ter uma convivência maior, mais íntima com o Espírito Santo. Que o Senhor nos mostre o caminho para isso acontecer, que dia após dia tenhamos o nosso coração mais aberto e apaixonado pelo Espírito Santo, de maneira que nos deixemos conduzir totalmente por Ti na nossa vida. Nos ensina a ouvir, nos dá prazer em falar com o Espírito Santo. Nos faz, ó Pai, enxergarmos o Espírito Santo como uma pessoa e possamos ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Que possamos, Pai, alegrar o Espírito com aquilo que fazemos e falamos e jamais entristecê-lo. Não vale a pena para nós, o resultado nunca é bom. Senhor, que possamos compreender que nossas palavras são uma verdadeira semeadura da qual vamos colher o efeito de cada uma delas. Pai, que o Espírito Santo possa regar nossas palavras de maneira que nossa colheita seja abençoada e que o resultado seja alcançarmos a cura em Ti, a cura que tanto necessitamos. Que a cada dia possamos declarar que estamos sendo tratados por Jesus e que possamos desfrutar da saúde, da paz, da bênção, da alegria que só Ele promove no coração daqueles que creem. Nós assim cremos, Pai. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Às 11 horas da noite, às 23 horas, logo mais, no Instagram nós estaremos orando os pedidos que vocês têm colocado durante a semana. Tem sido um tempo muito bom de intimidade com o Espírito Santo, né? Na verdade, a gente não sabe como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é isso que nós cremos, é assim que nós cremos. Amanhã e depois eu conto com você às 7. Eu não vou estar ao vivo, mas eu vou soltar a gravação dos devocionais que nós fizemos para edificação da sua vida. A gente segue estudando o Evangelho de Lucas, tá bom? Um beijão em todos vocês.